Eu sou Silvia Velasquez, sou professora de Física e pesquisadora aposentada da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nós vamos conversar sobre biodosimetria. Biodosimetria é uma técnica, é a junção de duas palavras. Bio significa vida e dosimetria significa medida de alguma coisa. Então, quando o material radioativo é incorporado no corpo humano ou de um animal, pode-se obter amostras desse indivíduo e medir em equipamentos sofisticados que devem ser bem calibrados, ou seja, que se conhece previamente a resposta desse equipamento para aquela faixa de energia e para aquela faixa de atividade que se deseja medir. Atividade é o número de desintegrações por segundo de um material radioativo e é um assunto que já foi discutido em vídeos anteriores aqui no canal. O material radioativo é um tipo de radiação ionizante. Um outro tipo de radiação ionizante são os equipamentos geradores de radiação. No caso dos equipamentos geradores de radiação, nós podemos interromper essa exposição. No caso do material radioativo, não. Ele emite continuamente até a sua desintegração total, até a perda quase total da atividade. Esse conceito vocês já podem pesquisar aqui no canal. Bem, essa exposição de trabalhadores ou indivíduos do público ou de pacientes tem métodos diferentes para determinar a atividade incorporada e depois fazer os cálculos da dose absorvida em órgãos ou tecidos e a dose de corpo inteiro. E nesse caso, a dose absorvida é ponderada em função do risco do órgão para dar, então, um pacote completo para o corpo todo, que a gente chama de dose equivalente e dose efetiva. Esses conceitos são um pouco estranhos. Existe uma outra maneira de abordar a dose de uma forma mais direta e prática, que também já foi abordada aqui no canal. Mas eu vou me prender mais às técnicas. Essas técnicas, elas podem ser a coleta de urina, coleta de sangue, amostra nasal, pode ser coleta de fezes, pode ser também colocar o indivíduo em um equipamento que se chama contador de corpo inteiro, em que vai a varredura dos órgãos e há uma determinação da quantidade de material colocada ali naquele órgão, né, que é mais concentrada em determinados órgãos. Essa concentração em determinados órgãos depende da biodistribuição do material. Biodistribuição também é um outro conceito importante. Biodistribuição significa afinidade química do material com determinados órgãos. Então, depende do tipo da composição química do material. E um outro conceito importante também é que, medida feita em diversos tempos, várias coletas de material, podem determinar a curva de atividade versus tempo. Então, o decaimento do material dentro do corpo. E o decaimento desse material dentro do corpo se chama de meia-vida biológica. E ela não é igual para todos os indivíduos. Enquanto que a meia-vida física é a mesma para determinado material, a meia-vida biológica não é. A meia-vida biológica depende do metabolismo da pessoa e até mesmo determinada a condição física da pessoa. E se tem uma determinada patologia, isso interfere na meia-vida biológica. E é isso que se deseja determinar. Porque a meia-vida física do material ela é conhecida. Não precisaria fazer essa medida de amostra do corpo do paciente ou do trabalhador. O que se precisa ver é quanto de material foi incorporado e o quanto de material está sendo decaído, ou seja, eliminado ao longo do tempo. E nós sabemos que esse material é eliminado por suor, pela eliminação principal na urina ou nas fezes, e até mesmo quando se esquenta o corpo do indivíduo, se acelera a liberação. Também são usados laxativos ou diuréticos, ou seja, existem materiais, medicamentos que se podem usar para acelerar a excreção do material e limpar o corpo do indivíduo desse material. Então, a biodosimetria ela é uma indicação dos procedimentos que devem ser seguidos. Se chama de contramedidas, não é? São medidas para proteger o indivíduo, para reparar alguma situação não desejada. E isso é bastante usado no caso de acidentes também. Bem, no caso de indivíduos do público, não existem medidas diretas, eles, por exemplo, não são monitorados. O que é monitorado é o ambiente, então se chama de monitoração ambiental. Nesse caso, é verificada durante quanto tempo e em que lugar aquele indivíduo permaneceu exposto ali no ambiente e são feitas medidas, se chama de medidas indiretas, porque é feita uma estimativa a partir de medidas ambientais. Bem,
Nós vamos falar em outro momento sobre as exposições de pacientes, porque elas são diferentes, elas são exposições deliberadas, não ocorrem acidentalmente. Elas ocorrem com um propósito bem definido que nós iremos abordar futuramente. Então, vamos valorizar as mulheres na ciência, vamos nos inscrever no canal, acionar as notificações e falar para os amigos para também se inscreverem no canal. Muito obrigada e até breve.